Olá, escola parceira, sejam muito bem-vindos ao nosso último dia da semana de matrículas. Com certeza, todas as lives estão sendo muito aproveitadas pela sua equipe de matrícula, pelos seus coordenadores, enfim, toda a equipe administrativa que está tendo dicas valiosas para ajudar nesse momento tão desafiador. Bom, eu sou o Fábio Ostrovski, eu sou gerente de eventos da International School e eu vou estar conduzindo você no dia de hoje. E olha, hoje o tema vai ser muito legal, hein? Com certeza vocês vão aproveitar muito. A gente vai falar sobre ecossistemas de canais, a jornada de decisão de pais e alunos. Mas antes de eu apresentar essa convidada incrível que a gente trouxe para somar na nossa live, eu queria relembrar as duas lives que nós tivemos aí anteriormente. Então, a primeira foi sobre inovação e diferenciação no mercado educacional, como se destacar em um setor cada vez mais competitivo, com a Jéssica Brighi, que era consultora e CMO da Unip. Além disso, nós tivemos recentemente também a última, a live Aprenda a Acelerar Suas Matrículas, um bate-papo muito rico com o Thiago Faria, que é CEO da Escola Cheia. Hoje uma das maiores consultorias de marketing educacional do Brasil e que vem aí somando as escolas, trazendo insights e ajudando elas a venderem e a reterem mais as suas famílias. E claro que não podia ser diferente, eu tenho a honra de convidar hoje a nossa convidada ilustre que está aqui, para falar sobre um tema tão importante, que é a Stephanie Trota. Ela é gerente de marketing da Eletromídia, o maior veículo de mídia eletrônica do Brasil. Stephanie, muito boas-vindas. Muito obrigada. Conta aí para os nossos diretores, mantenedores, o que você trouxe aí de tão importante e tão valioso para ajudar nesse momento tão desafiador. Legal. Toda sua. Muito obrigada pelo convite, estou Imagina. Super feliz de estar aqui. Eu acredito muito que vai ajudar vocês um pouco esse papo sobre os canais e a jornada de pais e alunos. Eu sou a Stephanie Trota, sou gerente de marketing e produto na Eletromídia. E antes da gente começar, só queria contar para vocês um pouquinho o que é a Eletromídia. A Eletromídia hoje é o maior veículo do Brasil de anúncios de mídia fora de casa. Quando a gente fala de mídia fora de casa, a gente está falando das telinhas de elevador que vocês devem estar acostumados a ver. Por exemplo, os ativos de rua, que são como os pontos de ônibus ou relógios de rua. A gente está falando daquelas mídias que ficam em shoppings, em aeroportos, nas estações de trem, de metrô. Então, a gente tem telas aí por todo o Brasil, são mais de 70 mil telas para você anunciar e acompanhar essa jornada urbana do seu consumidor, que no caso são pais e alunos. Então, tem aí uma jornada bem poderosa e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse ecossistema de canais e como eles se complementam. Que legal, e é muito interessante isso, né, Stephanie, porque as mídias estão cada vez mais diversificadas, né, hoje várias opções, vários formatos para vários perfis até de consumidor, né, para várias jornadas de consumidores, né, cada vez mais rico, né, cada ponto de contato é um ponto diferente, muito específico para eles, né. Perfeito, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje e Legal. aprofundar, Fábio, porque hoje a gente acredita muito na união dos canais, então de verdade construir um ecossistema. E é Show. sobre isso que a gente vai falar, porque eu brinco que quando a gente fala de canais, 1 mais 1 é maior que 2. Né? Então, quando a gente coloca mais canais nessa comunicação, a gente ganha mais escala. E aí vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Legal, eu soube que você preparou uma apresentação pra gente, né? Trouxe para vocês um papo legal e tem surpresa no final também. Que eu acredito que vocês vão gostar muito, uma surpresa especial só para quem é escola da International School. Show, fica à vontade, então mostra para os nossos diretores. Legal, vamos lá então. Bom, quando a gente costuma falar de canais, geralmente vem na nossa cabeça que então eu preciso investir mais para conseguir estar em novos canais. Só que isso não é bem uma verdade. Você não precisa investir cada vez mais para ampliar a sua gama de canais que você está trabalhando. É óbvio que quando a gente pensa em aparecer, é necessário investir. Você hoje precisa pagar. Para investir é muito difícil você, de forma orgânica, conseguir ter muita relevância hoje no mundo que a gente vive de redes sociais, que tem um problema aí de entrega de algoritmo, ou a mídia paga, né? A mídia digital paga, que às vezes está mais caro na aquisição de novos clientes. Então, a gente sempre tem essa mentalidade de achar que a gente precisa aumentar o investimento para assumir novos canais. Mas, na verdade, isso não é uma necessidade. O que você precisa é aprender a aparecer com inteligência. E como que a gente aparece com inteligência? Aplicando estratégias de distribuição do orçamento. Então, quando eu falo de orçamento, ele pode ser um orçamento grande ou ele pode ser um orçamento pequeno. Vai mudar como a gente vai aplicar a estratégia de uso desse orçamento. E é aí que está o ponto-chave, é aí que está a estratégia e a inteligência para você conseguir somar canais e ganhar potência, ganhar mais resultado do que um canal sozinho.
Hoje, os profissionais de marketing tendem a alocar 63% dos seus orçamentos de publicidade em canais digitais, especificamente mídias sociais, pesquisa e vídeo, que basicamente aqui a gente está falando de Meta Ads, Google Ads e YouTube Ads, esse tipo de mídia. Mas esse tipo de alocação ele pode ser um pouco perigoso e eu vou explicar aqui para vocês. Por que a gente tende a alocar um potencial maior em digital? Porque ele é uma mídia muito controlável, ele é uma mídia fácil de metrificar. E é aí que tem um ponto importante, porque ele dá na gente aquela sensação de controle, aquela sensação de que você sabe exatamente de onde está vindo o resultado e então é fácil pilotar aquela mídia, sabe, Fábio? Sim. Só que esse retorno ele pode ser perigoso, porque quando a gente fala de uma jornada, a gente não vive só no digital, a gente não vive só no meta, a gente tem vários pontos de interação com uma marca ao longo do nosso dia, né? E aí focar nesse tipo de mídia pode tornar tudo mais caro, né? Porque você não tem um trabalho de marca sendo feito, você não tem um trabalho de apoiar essa mídia digital, como ele também pode ficar mais difícil de você enxergar o todo. Isso que é um ponto importante. Então, o que é importante você entender? Que não basta a gente olhar só para o que resultou, só o que trouxe o resultado. É o que a gente chama de last click. O que é o last click? O last click é aquele último clique antes da conversão. Então, por exemplo, eu sou uma escola e eu tenho um formulário no meu site. E aí, nesse formulário, é o que eu estimulo a ser preenchido nas minhas campanhas. Vamos supor que a pessoa buscou no Google o nome da sua escola, encontrou o site e ali enviou o formulário dizendo que estava interessado em se matricular. Nesse caso, ela teve uma conversão de último clique, porque foi no Google que houve essa conversão. Mas isso quer dizer que foi o Google que construiu essa vontade de fazer a matrícula? Não necessariamente. Essa pessoa pode ter tido contato com a marca várias e várias vezes em vários canais, gerando essa necessidade de compra antes do último clique. E é aí que está a construção mais saudável, porque esse último clique, se você compra a conversão, vou colocar assim, ele é muito caro, porque você está forçando uma venda. Hoje, se a gente olha para 90% dos nossos clientes, vamos dizer que 5% só já sabe o que ele quer. Já sabe exatamente aonde ele quer comprar ou adquirir um serviço. Todos os outros ainda estão em momentos de construção da necessidade. Então, é muito importante que você trabalhe com esse cliente em vários pontos de contato e não dependa só desse último clique para converter. Não sei se até aqui ficou muito complexo ou se deu para entender esse ponto, mas aqui no final a mensagem principal é: o digital ele é importante, você tem que sim anunciar no digital. Mas se você fizer só isso, você provavelmente está um pouco cego nessa jornada completa e você vai ter provavelmente o resultado mais caro do que você poderia ter se você trabalhasse diversos pontos de contatos com o seu cliente. Legal. Deixa eu fazer uma perguntinha já, que eu acho que eu me coloco muito no lugar do gestor da escola, Esther, e assim, hoje, por onde começar? Porque assim, nós temos vários perfis de escolas, nós sabemos que o digital é o futuro, nós sabemos que cada vez mais as mídias estão caminhando para este futuro, né? Mas as escolas ainda, tem muitas escolas cruas ainda em sua estrutura do digital, né? Isso eu digo, algumas empresas, até alguns departamentos, mas a escola principalmente não tem uma estrutura de conteúdo, alguém pensando muito nas métricas, alguém pensando muito ali nas plataformas. Então, qual é a sua dica, por onde começar, né? Porque a gente está falando muito aqui de ecossistema, você mesmo está falando muito dessa jornada, né? E o nosso cliente ainda ele é muito, né, aquém, né? Porque a gente ainda vem muito naquela geração, né? E eu me coloco muito, né? Já sou uma geração que ainda tem a televisão, o rádio, as mídias muito tradicionais. Por onde começar? Porque às vezes eles não têm essa estrutura de marketing na escola. Você tem uma dica, assim, para dar pra gente? Tenho sim. Olha, eu acho que a primeira coisa, antes de você investir em qualquer coisa, então agora vamos pensar que eu tenho R$0 para trabalhar aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai organizar a sua porta de entrada. O que isso significa? Eu passei na porta da escola, li o nome ali, gravei o nome da escola e vou buscar no Google. Só esse processo simples de ver a fachada da escola, esse pai, ele consegue te encontrar no Google? Isso é a primeira pergunta que eu faço. E isso é um site bem feito, com um bom nome, tal. Então, é a primeira coisa, ele tem que te encontrar, porque não adianta ele ver a fachada da sua loja, interagir com aquela porta aberta na rua, né? Vou colocar assim, que é o mais barato que tem hoje, é a fachada da escola. Mas se ele não te encontrar no Google, ele vai ter uma dificuldade de te contactar. Você está criando um desafio para ele chegar até você. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como aparecer no Google sem custo? Hoje existe o Google Meu Negócios.
O que é o Google Meu Negócio? É uma plataforma para todo mundo que tem porta aberta na rua, pode cadastrar o seu endereço, o seu negócio. Ali você pode pôr informações sobre o seu negócio, foto da fachada, telefone, horário de abertura e de fechamento. Mas qual que é a grande estratégia aqui? É que quando alguém buscar o nome da sua escola, metade da página do Google vai ser mostrando ela. Não sei se você já faz esse teste. Pega um mercadinho perto aí da sua casa e busca no Google o nome dele. Repara que do lado direito na busca ele vai aparecer um quadro grande mostrando esse Google Meu Negócio, que é a geolocalização desse lugar. Então a escola tem que minimamente estar com o Google Meu Negócio cadastrado, porque não importa se depois você vai fazer uma mídia fora de casa de elevador, se você vai rodar um impulsionamento de post no Instagram, se a pessoa na hora de efetivar o contato ela não consegue te encontrar, você tem um problema aí. Então é o que eu falo, a primeira coisa que custa R$0 é organize sua porta de entrada. Tenha um bom formulário, fale no site exatamente o que você é. Hoje a gente abre sites que você não entende nada que a empresa faz. Sabe, as frases genéricas, assim, então tenha claro qual o tipo de ensino que você atende, coloca lá que a International School é sua metodologia bilíngue, então trabalhe esse site que essa porta de entrada vai absorver melhor qualquer investimento que você fizer. É a fundação, né, Esther? Perfeito. É a fundação, isso. É a base. Sem isso, nem a sua fachada vai dar resultado, entendeu? Legal. E aí, esse é o ponto. E aí, quando a gente entra nisso, vem esse ponto também da construção de marca. Então, hoje, 70% dos profissionais de marketing planeja priorizar o marketing de desempenho, que é o marketing de resultado, que é essa compra do resultado, em detrimento das iniciativas de construção de marca. E por que isso acontece? Porque a marca é difícil de medir. Como que você mede se uma escola é famosa no bairro? É muito difícil fazer essa medição, mas você sabe quantas pessoas clicaram no seu post. Só que esse tipo de medição, ele pode te colocar numa cilada. Porque se você trabalhar a sua marca, você vai baratear todo o resto. E aí é quando a gente entra nesse ponto aqui. Tá, então como eu potencializo a minha performance, ou seja, eu continuo tendo resultado enquanto eu construo uma marca. E aqui a gente entra de novo na combinação de canais. Então, quando você trabalha, por exemplo, o digital como uma forma de levar resultado final, de garantir essa conversão final, de levar esse último clique antes da pessoa te mandar o formulário ou antes da primeira ligação para a escola, é importante você pensar nessa construção de marca. Essa construção de marca, ela pode ser feita de uma forma fácil com a mídia fora de casa, a mídia out of home. A mídia out of home, ela entrega 22% mais quando inserida nessa estratégia de mídia do que sem ela no mix total de mídia. Então, se você faz uma estratégia só de digital, você tem um retorno de cada R$1 investido, você vai ter R$2,97 de volta. Com a mídia out of home fazendo parte do seu plano, cada R$1 investido, você vai ter 3,61 de volta. Então, você tem um ganho aí nesse retorno sobre o seu investimento de mídia, que é muito relevante quando a gente olha isso no volume. Então aqui, e como que a mídia out of home faz esse tipo de apoio? Porque ela faz o que a gente chama de construir a marca de forma contextualizada. Então hoje você sai de casa, você desce no seu elevador, você vê a mídia fora de casa no elevador. Você chega no transporte público, você vê a mídia dentro do trem, na estação. Você sai na rua, você vê no ponto de ônibus. Isso vai construindo o que a gente chama de memória de marca. Porque qual que é a parte boa dessa construção? Que ele vira uma consistência de marca. É como se aquela marca fizesse parte realmente da sua jornada urbana. O consumidor hoje, ele não tem essa divisão do que é o online e o que é o offline. Você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar no seu celular. Mas quando você sai de casa, a primeira tela que você vê é a de elevador. Então, ela é uma construção dinâmica, ela é holística, essa jornada do consumidor. Né? Então, às vezes, o pai, ele passa na frente da sua escola todos os dias. Mas será que se você tiver mais pontos de contato falando com ele dentro do elevador, na casa dele, você vai ter uma construção de marca maior? Com certeza. Porque você expondo a sua marca mais vezes, essa pessoa começa a criar uma lembrança de marca. E lembrança de marca traz o quê? Confiança na marca. E confiança na marca te leva à conversão, te leva ao resultado. Então, isso que é um ponto importante. Aqui, quando a gente fala de out of home, eu vou mostrar para vocês agora a jornadinha urbana. São milhares de impactos num dia só, em diversos contextos e momentos diferentes. E isso é uma coisa legal, que é o contexto. Então, na mídia fora de casa, você pode estar num momento de espera, de tédio, e ela interage com você de uma forma diferente. Mas vou mostrar aqui a jornada, que eu dei o spoiler e não pus.
Deixa eu fazer, enquanto isso, uma pergunta, curiosidade. Vamos entender que a escola fecha parceria com a pizzaria na região dela. Tá. Aquele jogo americano seria uma mídia, out of Seria home? uma mídia, perfeito. E com interação também, porque de repente tem um filho daquela família que vai interagir, vai rabiscar e tem a marquinha da escola aparecendo ali na pizzaria. É isso, esse é um tipo de coisa Legal. que é legal de fazer. Qual que é o ponto aqui? Frequência é o jogo é de frequência. Então, se você eu apareço para o Fábio uma vez, você não vai lembrar de mim, porque tem mais 10 mil marcas aparecendo para você junto. Mas se eu aparecer para você 9 vezes por semana, a chance de você lembrar de mim quando você for tomar uma decisão é muito maior. Então, por exemplo, vamos supor que agora eu quero comprar um tênis de corrida. Eu já decidi que eu quero correr, eu já tenho uma necessidade, que é um tênis de corrida. Certo. Qual que é o próximo step? É a consideração. E o que eu vou considerar? Marcas que eu lembro. Você não considera marcas que você não conhece. Certo. E provavelmente você vai ter um top 3 de marca na sua cabeça, que você vai pesquisar o preço, tomar uma decisão entre elas. Como estar no top 3 na cabeça das pessoas? Você precisa fazer parte da vida delas. Se você não estiver lá, você não vai ser lembrado. Não tem mágica que faça uma pessoa acordar e lembrar de uma marca nova sem você estar aparecendo. Então, ele é um jogo de frequência, consistência. Não adianta fazer um teste de uma semana. Você tem que rodar isso por meses e meses para sua marca ser lembrada. Mas, de novo, gente, calma, isso não quer dizer orçamentos milionários e planos de marketing absurdos. A gente pode jogar nisso com estratégia, eu vou mostrar para vocês ainda como. Boa, vamos mostrar a jornadinha urbana, então, do consumidor. Das 6 da manhã às 9 da noite, quantos elevadores você não pega? Quantas telas de mídia fora de casa você não passa? Quantas construções? E aí depois, quando a gente chega para olhar a estratégia e definir o que vai fazer, a gente vê lá o last click, o último resultado saindo na mídia digital e fala, não, todo o resultado, vamos colocar toda a verba no digital que é de lá que vem. Mas a pessoa te viu o dia inteiro, passou no elevador, acompanhou. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Ter diversos pontos de contato com o seu cliente é muito importante, mas isso não quer dizer que todos eles você vai conseguir metrificar e saber exatamente o que está acontecendo. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas tomadas de decisões então joga toda a verba para cá ou joga toda a verba para lá. Certo. Todos os canais são importantes e, de novo, eles juntos valem mais que um sozinho. E aí é o que a gente fala da potência. Então, se hoje você já faz campanhas digitais, você colocar o Out of Home, ele pode aumentar em até 40% a efetividade da sua campanha. Então, pensa, se hoje você investe R$1.000 numa campanha de digital, aumenta 40% de efetividade, é um resultado muito interessante. É você usar o mesmo dinheiro para ter mais retorno. E eu consigo trabalhar, a gente chama muito em marketing de CTA, né, o Call to Action, né, de campanhas, que é a ação do consumidor para ir para um Forms, enfim, uma ligação, WhatsApp, enfim. E você acha efetivo, vamos imaginar aí que um desses pontos de contato tenha lá a mídia do elevador, eu tenho um QR Code que leve para um Forms, por exemplo. Eu consigo ter uma correlação também das mídias, desses pontos de contato com o digital, por exemplo? Perfeito. Eu falo que o Out of Home, ele cutuca, ele te incomoda, mas aonde você vai é no digital mesmo para converter. E tá tudo bem isso. De novo, eles se caminham juntos. Então, eu vi a mídia do elevador. Pode ser um QR Code? Eu não indico muito no elevador porque é rápido, né? Certo. Passagem lá, mas, por exemplo, você tá lá no CPTM, esperando o metrô, você fica vendo o QR Code, é bem mais tranquilo de, sei lá, e traquear ele, funciona bastante. Mas, por exemplo, vamos supor que mesmo no elevador você expõe só o nome da sua escola. Então, vamos usar a International School, né? Aparece a International School grandão lá todo dia. Uma hora você vai pesquisar no Google o que é. E aí, se você tiver com a porta de entrada organizada, você capta essa conversão mais fácil. Então, o Out of Home, ele faz esse processo de cutucar, mas ele também traz esse processo que eu falei de confiança de marca. Então, quando você vê essa marca no digital, você já tem outra percepção, outro sentimento por ela. E tem uma questão no Out of Home também, que eu não sei se você sente isso. Ela era uma mídia para os grandes até hoje, né? Sim. Ela era uma mídia que você vê a Coca-Cola, você vê o Google, você vê os grandes anunciantes lá.
E eles sempre se fizeram muito bem desse tipo de anúncio. Então, você estar lá, ele dá uma sensação de mais concreto. Ele dá uma sensação de marca grande. É o que a gente chama de estatura de marca no marketing, que é quando você ganha... as pessoas olham e a gente até brinca e fala que chegou lá. Chegou lá. Né? Então, ele traz essa sensação. E isso no seu bairro, por exemplo, competindo com escolas de bairro, dá a sensação de que você é a maior escola do bairro. Então, ele dá esse peso na marca, entendeu? Que legal, que legal. Isso é bem bacana. E o mais legal nisso é que hoje não, né? Na verdade, a vida inteira foi isso, mas hoje a gente consegue metrificar de que o consumo ele é geolocalizado. Então, a gente vive hoje um mundo global, a gente vive acessos na internet a muita coisa, mas no final do dia você ama a padaria do bairro, você ama a escola do bairro, você ama a mocinha que costura do seu lado, e existe essa vivência geolocalizada. Há anos o Google reporta o aumento de busca por perto de mim, então, nananã perto de mim. Há anos que isso aumenta, porque as pessoas elas têm esse apego, elas têm essa vivência geolocalizada. Nessa pesquisa da Datafolha, todos os entrevistados afirmaram, 92% afirmaram que gostam de propagandas sobre bairros e marcas do bairro onde mora ou trabalha. E desses 92, 95% reportou de que se locomoveria para aproveitar uma promoção. Isso é muito... Então, ele não precisa nem no digital, ele vê e ele se locomove até o local. E sabe quanto ele se locomove, Fábio? Até 8 quarteirões. É mesmo? 8 quarteirões é muita coisa. A gente está falando, se você traçar um raio, ele dá entre 3 e 4 quilômetros de raio. Então, você tem uma amplitude de bairro que você pode atacar muito importante, que você consegue trabalhar essa geolocalização. E é aí que está o ganho dos pequenos orçamentos. Porque você não vai ativar São Paulo inteiro para você ser a escola conhecida por São Paulo. Você vai ativar com força, com consistência e com frequência os seus 4 quilômetros, que é onde os pais estão olhando para a sua escola. E é aí que você ganha relevância, porque você não precisa investir rios de dinheiros para parecer fazer parte do dia de um pequeno grupo. Se você tentar aparecer todos os dias para todo mundo de São Paulo, é muito dinheiro. Sim. Mas se você tentar aparecer todos os dias para todo mundo num raio de 4 quilômetros, você provavelmente vai ser a escola mais famosa do bairro. Legal, então essa geolocalização para o nosso diretor, ela é fundamental para eu entender que não é uma grande verba, mas sim uma boa estratégia, muito setorizada, dentro de um raio que é factível ali dentro da captação. E você consegue segmentar até por prédio. Então, por exemplo, atrás da minha escola tem um prédio grande, que eu sei que tem um poder aquisitivo que é o que eu considero necessário. Eu vou anunciar naquele prédio, agora eu vou ampliar para o prédio vizinho. Então você vai ganhando, porque com a mídia out of home, com a mídia fora de casa, você pode escolher exatamente em qual tela, você pode escolher exatamente em qual torre você quer passar dentro do prédio. Então você tem um controle muito forte nessa escolha e isso te ajuda a fazer um processo de segmentação. Esté, e existem profissionais hoje que possam auxiliar as escolas, por exemplo, nessa geolocalização, para eles entenderem qual é o raio de influência? Claro, aí vocês contam com o atendimento da Eletromídia. Aí. A gente faz todo esse processo, mas eu vou mostrar para vocês também que na plataforma, que vocês vão ter acesso a essa plataforma, Show. Tem um mapa ali, você consegue descer até nível assim, de ver a fachada do prédio, você consegue descer a nível a ver, por exemplo, quais... Vamos supor aqui, você quer anunciar num ponto que esteja na saída de um metrô, você quer falar com os alunos, a saída de um metrô, você quer parar ali, ou você quer assumir uma estação de metrô. Então dá para trabalhar dessas formas e com certeza o time de atendimento apoia todo mundo que precisar. Boa. Uma coisa importante é, quando a gente fala de escolas, isso é mais forte ainda, essa geolocalização. Um estudo apontou que a distância média percorridas por estudantes brasileiros em toda a sua etapa de ensino, desde pequenininho até a faculdade, é de aproximadamente 2 quilômetros. Quando a gente olha para o ensino fundamental e para o ensino médio, a gente está falando aí de mais ou menos 4 quilômetros da sua residência. Então, essa vivência escolar de bairro, ela é muito forte. Dificilmente você vai andar muitos quilômetros para levar o seu filho em outro bairro. Então, isso é muito potente. E aí a gente consegue fazer o quê? Esse processo de dar um jato certeiro. O que é um jato certeiro? É você, em vez de você pulverizar o seu orçamento, como eu falei, eu não anuncio São Paulo todo, eu não anuncio o Brasil todo, eu faço um jato certeiro no que eu sei que tem a segmentação certa, que os pais estão ali, que eles vão me ver todo dia no elevador, e você puxa a sua campanha de digital para a mesma geolocalização, e você constrói essa sensação de grande, não sendo grande, é muito poderoso, que é essa segmentação, que é esse trabalho geolocalizado. Faz sentido, né? Pensando. Total. E eu acho que ajuda muito a gente a perceber que realmente as métricas fazem nós termos um planejamento mais
otimizado, né, de investimento. Né? Hoje, porque realmente, né, Stephanie, vamos ser realistas, as escolas realmente têm hoje muitos problemas até financeiros para enfrentar, desafios, né? Não digo nem problemas, desafios financeiros, como todos nós, né? Todo empreendedor, a gente sabe que a gente está com uma economia cada vez menos aquecida. Então a gente precisa ter essa estratégia que você está colocando aqui com muita clareza, da onde colocar o dinheirinho ali do caixa de marketing. A gente sabe que, infelizmente, a primeira verba que corta é marketing, né? Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, é o nosso mercado. Mas eu acho que a escola está tendo muita clareza com o seu tema aqui, o quanto é inteligente realmente olhar, né, para a estratégia, né, e olhar que não depende de um grande orçamento de marketing, mas sim de um olhar mesmo, né, desses pontos de contato, né, e um olhar, acho que, do perfil comportamental desse consumidor, né. A gente indica, geralmente, Fábio, entre 7,5% a 10% do seu faturamento em retorno no marketing. Então, se você conseguir ter esse nível de roda de orçamento mais saudável, de chegar a quase 10% do seu faturamento em reinvestimento, é muito bom. Mas não é a realidade dos pequenos negócios no Brasil. Hoje, os pequenos negócios do Brasil investem menos de 5% do seu faturamento. Mas, o que eu indico aqui é, se você hoje não faz nada, ou faz só o digital, separa nem que seja 1% do seu faturamento, 0,5% do seu faturamento e faz o teste nos prédios mais próximos da sua escola. Você vai ficar impressionado como as pessoas ainda não te conhecem e o quanto você pode mover resultado e com testes pequenos. Só cuidado, gente. Você pode escolher só um prédio para fazer o teste, mas faça o teste por exemplo, 2 meses. Não faz por uma semana, porque, de novo, o jogo é de frequência. A pessoa, até ela chegar no estralo de, vou ligar para essa escola, ela depende de alguns pontos de contato. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com esses testes muito pequenininhos, sabe? Porque daí a pessoa depois queima o canal, ela fala que não funciona. Ah, não, o Google não funciona para mim, tal, mas aí você vai ver que você fez um teste muito pequenininho. E aí, para não ser tão pequeno, não pulveriza o orçamento, faz o raio certeiro. E é muito fato isso que você está falando, tá, Estel? Eu, por experiência própria, no meu condomínio, eu tenho um anunciante, eu vejo ele todos os dias. Eu já sei de cor o que ele vende, o que ele entrega, já sei aonde ele fica. Então é muito interessante isso, né? Porque é aquela coisa da lembrança, né? E a fixação, né? Constante ali da marca. Isso que eu te trago. Hoje você precisa de mais ou menos 2,5 segundos. Os estudos de neurociência de marketing dizem que você precisa de 2,5 segundos vendo uma marca para você ter a memória dela por 3 dias. Então você precisa ter esse recall, que a gente fala, que é essa chamada de volta para a lembrança, porque senão também você se perde. Você se perde na lembrança porque é muito estímulo que a gente recebe num dia. Então tem que ter esse recall. E aí a questão então dos orçamentos pequenos, como eu disse, né? A gente não pulveriza, então a gente olha para a geolocalização. Aqui é um desenho da nossa plataforma, trabalhando o mapinha, então como você pode ver os pontos certinho, ponto a ponto, entender, você pode abrir a fachada do prédio, você sabe certinho quantos moradores tem, então você vê o alcance ali, né? E você consegue, trabalhar num raio, como está traçado nesse vídeo, ou você pode ir brincando de dar zoom, entendendo a jornada do seu consumidor, tudo, mas é um tipo de análise que você consegue fazer na nossa plataforma bem rapidamente e tirar uma estratégia legal daí. Tá? Então, convido vocês a entrarem lá, aquieds.com.br. Depois eu vou mostrar para vocês vão ter uma plataforma especial para quem é parceiro International School, mas tem como que eu posso dizer isso? Esse mecanismo de geolocalização que você consegue enxergar os 70 mil pontos da Eletromídia aí. Certo. Tá? Bom, então, nesse cenário aí de pequenos e médios empreendedores, né, de pessoas que têm menos orçamento, é importante, então, entender que essa junção de canais ela é muito especial. Na Eletromídia, eu vou contar um pouquinho para vocês, então, sobre alguns casos que a gente teve de educação que seguiram essa estratégia, que fizeram um aumento de frequência, de consistência na comunicação e que tiveram resultado. Aqui, por exemplo, é o caso da Galícia Educação. Eles, com a Faculdade Lumina, fizeram uma campanha na CPTM. No caso deles, quem escolhe estudar nessa faculdade são os alunos, então a gente faz uma jornada mais de aluno e menos de pais. Isso é importante pensar bem, né? Quem é o seu público-alvo, o decisor nesse caso. Sim. Porque em alguns casos o aluno ele é um influenciador, em outros casos ele é um decisor, né?
Então, nesse caso, foi na CPTM, onde a gente tem uma jornada muito grande de alunos, e ele disse que trouxe impacto muito positivo para a marca. Então, ele entendeu que a marca ganhou outra estatura e que eles conseguiram ter um sucesso nesse case, usando a CPTM como fonte de estratégia. Aqui foi um orçamento baixo, viu, Fábio? Eu posso contar para vocês que não foi nada estratosférico, assim. Você consegue fazer esse tipo de campanha com um orçamento pequeno. E aí é isso, a virada de chave é sempre lembrar que quem é visto é lembrado e ser visto localmente é a maior chance de resultado. A gente fez isso com a escola Penlife também, eles fizeram essa mídia, ela passou nos elevadores, é uma escola que é bilíngue, né? E ela falou, o resultado foi imediato, mais visitas, mais matrículas e mais presença marcante na cidade. É visibilidade que se transforma em crescimento. Então ela percebeu que aumentou a matrícula, teve mais visitas na escola, perguntando sobre a escola, falando sobre eles, e ela percebeu também que começou a ter essa marcação na cidade, né? Então as pessoas começaram a ver quem eles são, provavelmente era uma escola não tão conhecida na região. Que é o que eu brinco, né? Eu falo, fique famoso no seu bairro. A melhor forma é estar no elevador de todo mundo todos os dias. Com certeza. E aqui é o case da UnoOeste. A UnoOeste, ela é uma faculdade que queria trazer sobre o vestibular de medicina dela. Como o vestibular de medicina ele é um curso mais caro, ele é um curso que depende, né, de um investimento maior, eles usaram os locais como shoppings e aeroportos para fazerem a mídia deles. Então isso é muito legal, porque, por exemplo, estando em shoppings, você consegue, pelo público do shopping, definir se ele faz parte do seu público ou não. Ou você consegue, por exemplo, por só ser um público que anda em aeroporto, você já entende um pouco o perfil de consumo desse público. Então, a estratégia de usar o shopping como forma de segmentação é muito inteligente e eles foram muito bem sucedidos aí nessa campanha. Foi um case super legal e que esse ano eles estão repetindo com a gente a campanha. É isso que eu trouxe de case, então, mas para contar para vocês que tanto universidades como escolas infantis estão usando essa estratégia, tem resultado, e principalmente nessa fase de matrículas, que os pais estão realmente tomando as decisões do que vão fazer em 2026, né, Fábio? Sim. Eu tenho uma curiosidade, aproveitando um pouquinho que você está dando esses cases, existe hoje uma relevância na criação versus a mídia? Uma boa criação adaptada para aquela mídia, para aquele local. Vou te dar um exemplo. Hoje, quando eu pego o metrô aqui em São Paulo, né, eu moro em São Paulo, capital, eu vejo uma mídia out of home, que a gente está chamando, né, essas mídias de fora, e elas são muito adaptadas a quem está no metrô. Então, mantenha calma, né, você vai chegar lá. Já fui, por exemplo, em alguns estabelecimentos também, né, enfim, que tinha algo muito relacionado também a beber água, uma mídia em frente ao bebedouro. Então, assim, as artes muito adaptadas àquela vivência. E o quanto isso, Esther, né, você que é uma pessoa muito experiente em mídias, o quanto isso também ajuda na relevância e no engajamento, né, e na fixação dessa marca, quando você consegue envolver esse consumidor naquele fato real do que ele está vivendo. Legal. Ali. Esse ponto que você trouxe ele é muito importante. Inclusive, vocês receberam antes dessa live um e-book de criação. Boa. O que é esse e-book de criação? É um material que vocês têm na mão agora, com todas as regras de boas práticas para vocês terem resultado com seus anúncios. Ele é muito bom para mídia fora de casa, mas ele serve para tudo, tá, gente? É boas práticas de criação mesmo, para vocês fazerem suas mídias de digital, vocês revisitarem o que vocês já estão rodando hoje e ver se está dentro desse guide. Mas te respondendo, a criação ela é muito importante na estratégia. Mais de 70% do resultado de um canal, de um resultado de uma campanha, ele é dependendo da criação. Então você pode, na mesma estratégia, ter um resultado absurdo ou ter um resultado menor, dependendo do criativo que você está trabalhando. E esse tipo de criativo que você trouxe, que é o criativo contextualizado, ele é muito legal, porque ele gera mais engajamento e ele gera mais lembrança de marca, porque o seu estímulo ele não é mais só a mídia, ele é o contexto. Então você ganha uma memória de marca contextualizada, que a gente fala, e isso é muito legal. Então teve uma agora que estava passando, era uma mídia de café, que toda segunda-feira ele falava, bora que é segunda, e na sexta ele comemorava que era sexta, tinha uma brincadeirinha assim. Isso faz olhar e me faz lembrar agora, porque toda vez que eu olho no elevador de segunda-feira eu lembro daquela mídia. Por quê? Porque houve um contexto, houve uma conexão
com aquilo. E isso no metrô é muito legal de fazer, tem muita oportunidade para brincar com isso. E fica uma comunicação mais leve, né? Mais gostosa, você absorve mesmo aquilo, né? Parece que é uma comunicação muito personalizada para você, para aquela sua necessidade. E como você mesmo disse, a fixação é certeira. Eu lembro até hoje o anunciante. Você não vai esquecer. Eu não esqueço o anunciante. Isso é muito legal. E aí, só pegando um ganchinho, né? Você falou do e-book de criação, Sim. gente, também tem uma questão, né? Não só o e-book, mas nós enviamos também um desconto de 30% na Eletromídia, tá, pessoal? Então, para quem se inscreveu na semana de matrícula, que teve acesso a esse e-book, conta com os 30%, né, Esté? Já Hoje ganhou. Eu vou mostrar de novo para vocês os 30%. A gente fez uma plataforma para os parceiros da International School anunciarem na Eletromídia, proprietária, a plataforma de vocês. E lá vai ter também todos os pontos da Eletromídia, a mecânica de busca no mapa, então você consegue trabalhar com isso e você consegue lá usar o desconto de 30%. Mas, de novo, o nosso time de atendimento está 100% disponível para dúvidas, ajuda na escolha dos pontos e na estratégia também. Show. Tá? Aqui eu vou trazer, então, 3 tops coisas, quick wins, né? Ganhos rápidos que a gente pode fazer na sua mídia ainda hoje ou essa semana para você ter mais resultado. Então, vamos lá. Primeiro ponto escolha exatamente onde anunciar com poucos cliques. Então, se você conseguir escolher exatamente onde anunciar, próximo da sua loja, da sua escola, no seu bairro, busca no mapa lá, pela cidade, pelo endereço exato, traça um raio, estuda os pontos, tenta entender a jornada de carro ou a pé que seus alunos fazem. Então, faça essa brincadeira de escolher exatamente onde anunciar, ponto a ponto, que isso vai te trazer um conhecimento muito legal, até de entendimento do bairro, de entendimento da estratégia, tudo. Eu já sofri muito, eu fui mídia especialista no passado, eu já sofri muito com esse desafio de fazer campanhas hipersegmentadas, porque você queria levar, às vezes, para uma rua, e no digital ele é mais chatinho. Na mídia fora de casa você tem essa vantagem de você ter a certeza de você estar passando exatamente onde você escolheu. Então acho que aí tem um primeiro estudo muito legal que já vai ajudar a entender melhor o seu próprio público, o seu próprio consumidor. O segundo de novo, o digital com o orofome é uma combinação poderosa. Eles juntos criam um ecossistema absurdo. Então, gente, mesmo que você não esteja colocando dinheiro no digital, lembra que ele é que vai ser o seu conversor, vou colocar assim, aonde a conversão vai acontecer, aonde o impulso vai acontecer. Seja para buscar seu telefone, esteja com o telefone correto no Google, seja para buscar seu endereço, esteja com o Google My Business conectado, organizado, seja para entrar no seu site para entender qual é o tipo de ensino que você traz, coloque direitinho as suas metodologias no site, coloca quem são os seus parceiros, coloque sobre depoimentos de pais. Então, organize a sua porta de entrada, porque se a pessoa vê qualquer estímulo seu, com essa porta de entrada organizada, isso vai virar conversão, isso vai ser captado. A verdade é que não adianta você provocar as pessoas, depois você não vai atender elas. A gente tem, às vezes, até uns problemas assim, Fábio. A pessoa liga, ninguém atende o telefone, sabe? É umas coisas que você fala, não é possível, o cara tá fazendo anúncio, aí na hora que eu ligo, não tem alguém para falar comigo ou não atende rápido. Então, esse tipo de coisa tem que tomar cuidado na hora de absorver qualquer tipo de mídia. Tá? E o ponto 3 é exatamente o que você trouxe. A criação não deve ser uma barreira, ela deve ser uma fortaleza. Então, use o e-book de criação para dar insights para vocês, para dar dicas para vocês de como criar. Teste muito, adapte suas mensagens, muda a mídia, mas não tenha medo também de repetir coisas que deram certo. Eu brinco aqui, né, que eu sempre falo que a OMO fala que se isso já faz bem faz 30 anos, a 51 é uma boa ideia há 30 anos. Então, esse tipo de mensagem, depois que você vê que aquilo deu certo, adapta a mensagem para cada canal, mas não tenha medo de ser repetitivo. A repetição gera lembrança, a lembrança gera confiança, então lembra desse processo. Então, com consistência, com frequência, a gente consegue gerar algo muito bom. Quando a pessoa pensa na sua marca, o que você quer que ela lembre? Qual que é a primeira coisa que você quer que venha na cabeça dela? E construa isso com consistência. Então, às vezes a gente enjoa dos nossos criativos, a gente enjoa das nossas frases, mas lembra que só a gente vê isso o tempo todo. Os nossos clientes estão tendo mais de 10 mil estímulos por dia, além do seu. Então, marque ali essa conversa. Seu criativo tem que ser simples, direto e repetitivo, isso é muito importante. Isso que eu ia perguntar até para vocês, tá? Você falou muito dessa comunicação efetiva de ser direta e clara.
No mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas são bombardeadas por muita informação, não tem mais espaço para publicidade poética. Não dá. Não dá, né? Então, acho que claro, a gente gosta muito, né? A educação tem muito disso, né? Eu já conversei com alguns diretores de escola e nós queremos aquelas frases conceituais, bonitas, mas que não são efetivas, porque as pessoas não têm mais tempo. Você tem que ser direto e reto. Você indica isso, Stephanie? A gente vive hoje a luta pela atenção. A luta por atenção. Quantos scrolls você dá, quantas viradas você dá de Instagram num dia? Muitas. E você não gasta um segundo na mídia mais. A gente está falando que você precisa de 2,5 segundos. Tem gente que não passa um segundo no seu stories. Então isso é muito poderoso. A gente está hoje na economia da atenção. Para você ter atenção, você precisa ser rápido, você precisa pegar. E a gente tem essa questão na mídia fora de casa e até no digital também, que é o que a gente chama desse efeito irracional. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou olhando para você, mas meu cérebro está lendo International School. Ele já leu várias vezes por conta da minha visão periférica, que ele pegou muitas vezes esse nome só de olhar para você. Isso acontece todos os dias na rua, o nosso cérebro ele lê. E às vezes é até mais efetivo do que quando a gente lê racionalmente. Então, essa vivência ela é muito importante. E aí ela tem que ser rápida, porque se aqui tivesse um jeito de escrever mais difícil, talvez eu não leria a marca tantas vezes. Então, tem essas questões também. Então, vamos lá. Vou contar agora para vocês um pouquinho sobre a eletromídia, né? Porque eu acho que é legal a gente aterrissar aqui o que é a estratégia. Então, a eletromídia ela é líder em mídia fora de casa no Brasil, é a maior quando a gente fala de share territorial. O que isso quer dizer? Que se você olhar para todas as telas fora de casa do território, a maior parte é da eletromídia. Hoje a gente trabalha com várias verticais, então a gente trabalha em elevadores, residenciais e comerciais. Então você pode também falar com os pais no ambiente de trabalho, não necessariamente onde eles moram, pode ser uma estratégia legal também. Nas ruas, por exemplo, com abrigos de ônibus, relógios de ruas, bancas de jornais, salões de beleza e barbearia também é uma coisa legal. Você quer falar só com mães, Super. Você pode anunciar só em salões de beleza, aquele momento dela ali, né, de fazer a unha e tal. Os transportes públicos, muito indicado para alunos, então CPTM, a gente tem 100%, VLT do Rio de Janeiro, a gente está nas principais capitais do Brasil, são mais de 120 cidades, então tem uma capilaridade grande aí para trabalhar. A gente está agora também nas academias, aeroportos são os principais, os maiores aeroportos, você pode trabalhar até agora a gente está começando também com a parte do avião, então mídia de bordo, interna do avião, adesivação de avião, tem de tudo, assim, dá para ter uma gama bem legal de oportunidades. E shoppings são mais de 90 shoppings pelo Brasil, um dos principais também. Você consegue anunciar em todo o circuito e ter uma experiência bem legal, como a Unoeste fez. Como eu disse para vocês, são presentes em mais de 120 cidades, então tem uma capilaridade grande, 22 estados, principais estados do Brasil. Então, tem como encontrar o seu bairro, o seu pontozinho ali do lado da sua escola, tem capilaridade a nível nacional para vocês brincarem. E quando a gente olha a nível eletromídia, a gente fala por mês com 53 milhões de pessoas. Isso é o quê? 89% da população brasileira. Uau. Então, a mídia Aurofome, ela impacta 89% da mídia do Brasil. A gente alcança esse nível de pessoas, óbvio que na sua capilaridade você vai trabalhar com isso, mas isso é importante para você saber até que dá para chegar a nível regional, né? Vou colocar assim. Hoje no território, então, 55% de todo o território nacional de mídia Aurofome, são mais de 70 mil telas, é nossa, e dessas 45 mil são digitais. Então a gente tem tanto aquela impressa, que é aquele papel, né, mesmo, quanto a mídia digital. A mídia de papel eu indico muito, tá, Fábio? Porque às vezes ela é mais barata que a de digital e você não rota com ninguém, não tem um tempo. Aí você pode brincar mais com QR Codes, você pode brincar mais com alguma mecânica que faça a pessoa demorar mais tempo ali na tela, porque ela é estática. Ela é literalmente uma tela estática. Então, por exemplo, você pode pôr um QR Code na CPTM que ele entra e, não sei, cai numa gamificação, ou tira uma foto, ou ganha um cupom. Então, você pode fazer essa interação digital usando uma mídia impressa, por exemplo, que é super bacana. Legal. Mas do digital a gente é muito forte no território, então 71%. E aqui eu vou apresentar para vocês agora o nosso projeto com a International School. A gente fez então uma parceria para levar essa plataforma para vocês. Então vocês vão ter uma plataforma com a carinha da International School, com os recursos da International School. E o que eu chamo de recursos? Dentro dessa plataforma, Fábio, a gente tem uma inteligência artificial que gera criativos.
Então você não precisa se preocupar com a sua criação. Lá dentro você escolhe modelos prontos, você olha ali, tem vários modelos, você escolhe qual você gosta. E com a inteligência artificial você pode criar seus textos, criar imagem, você pode subir um vídeo da sua escola. Então você não precisa se preocupar em ter designer ou esse tipo de coisa, a gente já está dando esse recurso dentro da plataforma para quem quer criar. E aí fica mais barato ainda, né? Uau! Gente, agora eu vou falar para vocês, escolas. Eu sei que vocês têm esse desafio de design. Ai, não tenho dinheiro, é muito caro a agência, ai, mas o meu freela não entrega, ai, aquele menino atrasa. Agora não tem mais desculpa com a Stephanie aqui. Agora, gente, com a Stephanie, assim, vocês vão conseguir criar o que vocês quiserem, ainda mais com esse mecanismo de inteligência artificial, é isso? É isso. Gente, eu não tô acreditando, legal. Achei incrível isso. Legal. Você coloca lá para gerar, ainda tem um botão que coloca assim, deixar mais alegre. Você consegue mudar o tom de voz da comunicação. Então, deixar mais sério, por exemplo, se você quiser. Então, ele te ajuda na criação dos textos. Ele gera imagem com prompt aberto, né? Gera imagem para você. Pode subir vídeo. Então, a gente usa aí, a gente chama de templates, né? São modelos prontos para você brincar. Bem bacana. E se a equipe de marketing da escola quiser já acionar vocês ou acionar o time de marketing da International School, sem problemas para explicar como que vai funcionar tudo isso? Sem problemas. Tá a gente conversa, também não tem problema. Que legal. Depois até, Fábio, a gente pode mandar por e-mail mostrando como que funciona essa parte da plataforma, mas eu convido todos a acessarem e conhecerem também ali na mão, que é bem legal. Agora, sem desculpas, né? Para dizer não tenho dinheiro para fazer uma boa campanha, então, né? Ó, e aí falando até de ticket médio, né? Para você começar um anúncio, eu posso dizer que você consegue gastar R$194 para você testar uma torre, por exemplo, num condomínio. Então, não tem desculpa. É dado, né? Tá dado, né? Eu vou mostrar para vocês, então, um videozinho. Vamos lá. O link de vocês é aquieds.com.br/International School. Lá já tem tudo a carinha da International School, a plataforma proprietária de quem é parceiro da International School. E tá aqui o cupomzinho de desconto repetido para vocês, então é desconto 30IS, para vocês terem 30% de desconto na campanha e não só na primeira, tá? Qualquer campanha que vocês fizerem com a Eletromídia. Pode entrar pelo QR Code, pode entrar pelo link, tem lá o mapa para você olhar a geolocalização. Você pode escolher os pontos, quase como um e-commerce, assim, não é muito complicado de você entender a plataforma, ela é super intuitiva. E lá você tem essa inteligência artificial de geração de mídia, né, geração de anúncio. Então, espero que vocês gostem, que vocês conheçam e depois deem feedback também se gostou da plataforma, se achou legal, tudo, porque agora é algo de vocês. Não, e é uma novidade, eu acho que é só a International School que está trazendo isso para o mercado em primeira mão e com certeza vai balançar todo mundo. Todas as escolas com certeza vai ter várias buscas aí, com certeza você vai receber vários contatos. Steph, eu queria fazer 3 perguntinhas aqui, nossa live está bombando e assim, o nosso time interno já me passou aqui 3 perguntas que eu acho que você pode nos ajudar. Primeira pergunta, qual é o erro mais comum ao investir em mídia fora de casa? Tem um erro assim mais comum, que é basicão e que você poderia deixar pra gente? Vamos lá, eu acho que é investir por pouco tempo. Eu prefiro que vocês concentrem o seu orçamento em menos pontos por mais tempo, do que você escolha muitos pontos por menos tempo. Porque, de novo, não pulverizar muito isso. Porque se você falar com as pessoas poucas vezes, você vai falar com mais pessoas poucas vezes, vai mover menos elas. Se você fala com menos gente por mais tempo, a chance de você mover ela, a conversão é maior. Então, me dá muita aflição, vou colocar assim, quando eu vejo aqueles planos enormes de uma semana.
Eu prefiro de verdade que vocês escolham menos prédios, por exemplo, para anunciar, mas que você anuncie por 2 meses. E aí provavelmente você vai ter mais resultado aí. É o famoso menos é mais. Então, Menos é mais, literalmente, menos nesse é caso. mais. É isso aí. Segunda perguntinha. Como medir o retorno de uma campanha em mídia externa que não tem cliques como digital? Tem como perfeito. medir isso? A gente tem como medir usando o digital como um aliado. Tá. Então a primeira coisa é, o que você fazia no digital melhorou depois que você subiu a mídia out of home? Então, por exemplo, se custava para você R$200 para ter um novo formulário preenchido, agora custa 150, mas aí assim, separa as coisas, não faz mais nada além de colocar a mídia fora de casa junto. Mantenha o teste controle controlável, vou colocar assim. Então, você anuncia no digital por uma semana e na outra semana segue a mesma estratégia, só adiciona a mídia fora de casa. Entende se aquilo tudo otimizou. Se os custos baixaram, os ganhos aumentaram, então aquilo existe uma otimização. A outra coisa é você ver se a sua escola é mais buscada, então quantas vezes a pessoa te busca no Google. Isso é uma forma de você entender se isso teve um efeito. E a outra, claro, a mais fácil de todas, que é pergunte para o seu cliente. Onde você conheceu a gente? Aonde você viu nossa escola? E aí talvez ali você vai ter algumas respostas. Isso não quer dizer, e aí cuidado aqui, que ele sabe exatamente onde ele te viu, porque muitas vezes tem esse processo de ele te viu tantas vezes que ele não sabe mais nem aonde, ou foi um estímulo que marcou ele e ele vai dizer aquele estímulo. Mas dali você pode tirar alguns insights bem legais, algumas percepções bem legais de você entender se o cliente te viu. Mas no final do dia é para você ter mais resultado e é para enxergar o resultado acontecendo. Você não vai enxergar assim, 10 mil pessoas te viram e dessas 5 foram para sua loja. Isso a gente não tem como retorno. Mas entender o ecossistema sendo otimizado, eu acho que é o melhor caminho. Legal. E a última pergunta que chegou para a gente também foi, se a escola tiver orçamento limitado, a gente falou muito disso, em quais canais você recomendaria que ela começasse a anunciar? Tá, perfeito. Se você está com orçamento limitado, eu começaria no digital de forma gratuita, então com redes sociais e Google Meu Negócio. Esses dois é o básico. Rede social tem que estar rodando, Google Meu Negócio tem que estar ativo. Isso não tem custo, tá? Aí você começa a impulsionar alguns posts que foi bem no orgânico? Impulsiona. Foi bem no orgânico? Impulsiona. Vai brincando disso. Aí você coloca como um terceiro canal a mídia fora de casa, porque ela vai trazer essa percepção de marca, vai otimizar o digital, tal. E por último, mas não menos importante, que também não tem um custo muito alto, é você fazer todo o processo de CRM. CRM é todo o controle por e-mails de comunicação com esses pais. Então, você fazer o boca a boca funcionar. Você faz um pai indicar você para o outro, você cria um programa de indicação, você manda um e-mail ajudando ele a comentar com outros pais sobre algo que aconteceu. Então, eu acho o e-mail muito valioso para esse tipo de relacionamento e até para ganhar amplitude na conversa, sabe? O e-mail, e não tem um custo muito alto, você consegue brincar de e-mail com algumas coisas. Nossa, Steph, acho que não tem como te agradecer por esse momento tão rico, né, que você teve aqui com a gente. Eu acho que com certeza os nossos parceiros agora tiveram insights, ideias relevantes para poder começar já a aplicar, desenvolver um plano de ação e daqui sair, acho que já com algo concreto. Acho que você trouxe muito dessa concretude para os nossos parceiros, então eu queria te agradecer imensamente. Mas antes, né, eu vou te agradecer de novo, obviamente, né, eu tenho uma mensagem muito importante para vocês, tá, escolas? Eu queria reforçar que os materiais da campanha de matrículas, eles estão disponíveis no portal do parceiro e no kit impresso, que vai ser enviado até o final de agosto desse mês, tá? E aí, pessoal, tem uma grande novidade que nós trouxemos aqui para a live, que é a participação na ação #matrículasIS no nosso Instagram. Então, olha só, você posta uma foto ou vídeo no Instagram mostrando como sua escola está ambientada com a nossa campanha de matrículas da International School. Você marca o @International School oficial e usa a hashtag matrículasIS, tá? Olha só, as 50 escolas com mais curtidas vão ganhar uma consultoria da Escola Cheia, que foi uma das consultorias que esteve presente aqui na live, que é a maior consultoria de marketing educacional do Brasil. Então, se a sua escola quer ganhar essa consultoria de graça, participa e as 50 curtidas vão ganhar essa consultoria de graça. Gente, e não há melhor momento, né, Stephanie, que é agora,
para vocês usarem dessa consultoria, que é a época com maior desafio que vocês têm de captação e retenção. De novo, muito obrigado. Obrigada, foi muito legal, eu adorei. Você foi incrível. Eu acho que assim, você tem muita propriedade, né, nesses dados que você trouxe, dados muito relevantes. Eu acho que a gente tem que começar sim a olhar para esses dados, a pensar mais no orçamento, a pensar nas mínimas coisas que a gente já pode fazer, né, a partir de hoje, né, a partir de agora. Eu acho que entrar no Google, se fosse vocês, diretores, já entrava no Google já agora e já ia ver como que está a escola, gente, porque se eu não tiver no Google ali, né, tchau. Aí vocês estão muito fracos, né, Stephanie? Então, assim, minimamente a gente tem que estar preparado, porque hoje, por mais que a gente às vezes tenha uma versão a digital, é o digital que é o momento. Então a gente não pode mais fugir, né, Stephanie, do que realmente está acontecendo no nosso mercado. E essa mudança geracional também, né, hoje de jovens acessando cada vez mais o Instagram, o TikTok, as redes sociais, o Google. Gente, se a gente não tiver aí, nesses meios digitais, e aí como você trouxe foi incrível, assim, como eu reforço isso também nessas mídias fora. Eu acho que as mídias tradicionais funcionam e existem há tantos anos e a gente fica louco em busca de inovação o tempo todo, que às vezes a gente esquece do que funcionou a vida toda, sabe? Exato. E aí combinar essas coisas tem muito poder. Não, e hoje assim, eu acho que todo mundo já vem vivendo isso. Né? Como eu disse para você, é no metrô, é no elevador do prédio. Mas depois da pandemia teve esse retorno para o presencial, tudo. Né? Se a pessoa quiser fazer um contato com a Eletromídia, você está à disposição a partir de agora? Como é que funciona? Sim, vocês vão soltar um e-mail, né? Agora mandando a apresentação tudo lá, a gente coloca os nossos canais de atendimento também. Perfeito. Mas se você entrar no site, lá você tem acesso ao WhatsApp, que fala direto com o time de atendimento, e tem acesso também ao formulário para falar com o time de atendimento. Show. Mas aqui, de verdade, a gente apoia vocês a montar o plano, a escolher, até com a mídia, tá com dúvida no criativo, precisa de ajuda para afinar o criativo. A gente está aqui, não é para nada ser uma barreira, é para vocês terem isso bem facilitado mesmo. Muito obrigado mais uma vez. E espero que vocês tenham gostado da nossa live, a última live da semana de matrícula, mas eles tenham aproveitado. Com certeza todas vão ficar gravadas, vão estar no nosso canal do YouTube, vão ser disponibilizadas para vocês e com certeza aproveitem porque é um material riquíssimo que só vai agregar mais valor para a sua escola. Obrigado e obrigado a todos pelo vocês. Convite. Obrigada, Valeu, pessoal. gente.